Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que uma equipe de astrônomos liderada por um brasileiro, isso mesmo, fez uma descoberta sensacional no sistema solar. Descobriu um sistema de anéis num objeto transnetuniano, o objeto chamado Quoar. Isso mesmo. Lembra que eu já trouxe um vídeo aqui outro dia que teve aquela descoberta, né, a famosa ali confirmação dos anéis em torno do Charículo e tudo mais, lembram disso? Então, agora foi descoberto anéis num outro objeto pequeno, num objeto transnetuniano, o Quoar, que é um grande candidato a ser planeta anão, mas além disso, tem um grande tchan nessa descoberta toda. É a distância que esse sistema de anéis foi descoberto. Ele está muito longe do objeto, o que é algo muito misterioso. Vamos entender essa história toda. Parabéns aí para todos os brasileiros envolvidos nessa grande descoberta, que foi um negócio legal pra caramba mesmo. O Bruno, né, que ele até me mandou tudo isso antes, então um salve aí pra galera toda, pessoal aí do Observatório do Valongo, um grande trabalho publicado na Nature, tá? Vamos conversar sobre tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo, e vamos falar de anéis em objetos do sistema solar. Para quem não está ligado, né? Até o ano de 2013, os astrônomos só sabiam que existiam anéis em torno dos grandes planetas do sistema solar. Isso mesmo. Então, a partir de Júpiter, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos esses objetos têm anéis, desculpa. Todos esses planetas têm anéis. Muito bom. Então, lá em 2013, um brasileiro, o Felipe Braga Ribas, né? Eu já falei dele aqui várias vezes, um cara muito legal, um astrônomo muito legal. Em 2013, observando uma ocultação de uma estrela feita por um objeto centauro, que a gente chama, conhecido como Charículo, ele descobriu anéis nesse objeto. Isso aí já foi uma grande coisa, porque você estava descobrindo anéis num objeto muito pequeno. Muito bem, não parou por aí. Em 2017, o planeta anão Haumea, observando também através de ocultação de estrelas, que é a técnica mais utilizada para esse tipo de descoberta, foi descoberto também um sistema de anéis em Haumea. Então, isso é muito interessante mesmo, porque como explicar, né? Explicar que tem anéis em um planeta gigante, né? Seja ele um gigante gasoso, seja ele um gigante congelado, é até relativamente fácil. Agora, como explicar que tem um sistema de anéis em um objeto que ele é muito pequeno? Isso mesmo, isso aí é uma grande coisa sobre o sistema solar, um grande mistério que nós temos aí para resolver. Muito bom. E os brasileiros são muito bons nisso, em observar essas ocultações de estrela. Através da ocultação de estrela que a gente consegue ver isso, porque se o objeto não tivesse anel, na hora que ele passasse na frente da estrela, você ia ver só uma quedinha de luz. O problema é que hoje... né? Não é problema nenhum. A questão que hoje é o seguinte, quando você tem instrumentos muito precisos, quando o objeto ele tem um sistema de anéis e ele passa na frente da estrela, você vê uma primeira queda, que é do anel, depois uma outra queda, que é do objeto, e depois a outra queda, que é do resto do anel. E com isso, observando essa queda de luz, que é um trânsito, né? Você vê um trânsito que é muito semelhante ao que acontece para se descobrir exoplanetas. Observando esse tamanho e tudo mais, os astrônomos conseguem determinar a que distância que os anéis estão do objeto e tal. Então isso é muito interessante mesmo, esse tipo de pesquisa. Muito bem.
Então, a gente tinha o Charículo, a gente tinha o Haumea. Mas agora, um outro grupo de brasileiros, aliás, o Felipe também faz parte desse grupo, mas o pessoal é liderado pelo Bruno, lá do Valongo, descobriu anéis no Coar. Isso mesmo, no Coar. Para quem não sabe o que é o Coar é um objeto transnetuniano que a gente chama. Ele ainda não é um planeta anão. Tem muita gente falando que foi descoberto um sistema de anéis em um planeta anão. O Coar ainda não é um planeta anão. Ele precisa ainda fazer ali algumas análises, né? Para o pessoal bater o martelo e falar que ele é um planeta anão. Ele é um grandíssimo candidato a ser mais um planeta anão no sistema solar, mas o interessante de tudo isso é o seguinte, que ao redor desse objeto transnetuniano chamado Coar foi descoberto um sistema de anéis. Isso mesmo. E com a participação de brasileiros, aliás, os brasileiros que estão, encabeçando toda essa pesquisa. O Coar, ele tem mais de 1.000 quilômetros de diâmetro, tá? Isso aí é muito interessante. Ele está a 41 vezes a distância da Terra do Sol. Então, você pensar que Netuno está a 30 vezes a distância da Terra do Sol, esse objeto, ele está 11 vezes, né? A distância aí de 41 e contra 30 ali. Então, ele é muito interessante. Esses objetos transnetunianos, chamados de TNO, são objetos muito importantes para serem estudados no sistema solar. Por quê? Porque eles são os restos ali, o pessoal, os astrônomos gostam de falar que esses objetos seriam os fósseis, isso mesmo, os fósseis da formação do sistema solar. E pode ser falado como se fosse isso mesmo, tá? Porque eles são os objetos ali que restaram depois que teve toda a aglutinação, depois que teve toda a formação dos planetas e tal. Esses objetos foram o que restaram. Então, o Coar, ele é esse objeto. Ele é um objeto muito interessante, tá? Ele é um objeto muito interessante porque ele tem um satélite. Olha só olha como que esses objetos, né? Eles são muito intrigantes. O Coar, ele é um objeto transnetuniano, ele está longe pra caramba. Ele tem cerca de 1.000 quilômetros de diâmetro e ele tem um satélite que é chamado de Weyot, que tem 80 quilômetros de diâmetro. Muito bem. Estava tudo bem, tudo muito bom, até que os pesquisadores, os brasileiros aí principalmente, conseguiram, né? Eles viram que esse objeto iria passar na frente de uma estrela em 2021. Então, tudo isso aí foi feito em 2021. E eles foram lá e se planejaram para observar a ocultação de estrela pelo Coar. E aí, o que aconteceu? Quando usaram também a missão, usaram telescópios espalhados pelo mundo todo, e uma coisa muito importante, eles usaram a missão KELPS da Agência Espacial Europeia. Lembrando que a KELPS, para quem não sabe, é uma missão que é designada para encontrar exoplanetas. Então, ela já usa essa técnica do trânsito muito bem. Então, por isso que é muito bom mesmo para conseguir fazer isso. Muito bem. Então, eles foram lá, observaram ocultações entre 2018 e 2021, e quando eles foram processar os dados, estava lá. Então, quando você vê a curva de luz, você vai ver que antes do objeto principal ocultar a estrela, né, que você tá ali o Coar, você tem duas quedinhas, uma antes e uma depois. E com isso, eles conseguiram, então, detectar esse sistema de anéis. A partir da medida dessas quedas, aí as propriedades físicas do anel foram determinadas, como a largura, a quantidade de material presente, além da detecção de uma estrutura que possui uma grande variação de densidade. Isso aí também é muito interessante, algo que já tinha sido observado em planetas gigantes, mas nunca tinha sido observado nesses pequenos corpos. Até aí, o Charículo já tinha, o Haumea já tinha anel, foi mais um objeto que tinha anel. Mas aí entra toda a grande questão dessa descoberta. Uma propriedade única e surpreendente do anel do Coar é a distância que ele está do objeto. Ele está localizado a cerca de 4.100 quilômetros do corpo principal, o que corresponde a 7,4 vezes o raio do objeto. Na verdade, se você fizer o estudo, né, de tudo isso, esse anel não devia estar ali. Ele não devia existir. Por quê? Porque
quando você tem um objeto massivo, vamos dizer, né? Uma terra da vida, um coar da vida, cada objeto a gente calcula um negócio chamado limite de Roche. Esse limite de Roche é o seguinte, é a distância aonde o objeto principal exerce uma força de maré tão grande em outro objeto que estiver por ali, que ele vai se despedaçar todo. Ou seja, a gente espera que anéis surjam nessa distância de Roche. Por exemplo, Marte, tem todo um estudo que é feito com Marte, que Phobos e tal, os satélites eles se aproximam de Marte, chegam no limite de Roche, eles são destroçados todos. E aí eles criam um anel. E os pesquisadores acreditam que Marte tenha anéis que surjam, depois eles se aglutinam, formam um satélite, depois surge o anel de novo, tem toda essa variabilidade. Agora, você encontrar um anel tão distante assim, muito além do limite de Roche do coar, porque você consegue calcular isso, o que está acontecendo? Então, isso é um grande mistério, tá? Um grande mistério mesmo, né? Então, um disco fora desse limite, como é o anel descoberto aí ao redor do coar, deve se agregar e se formar um satélite. Pode ser que ele daqui a alguns anos tenha um novo satélite, tá? Então, é o seguinte, até o coar, até essa descoberta, todos os anéis densos, né, dos 4 planetas gigantes, do Charículo e do Haumea, são encontrados ou dentro ou perto do limite de Roche. Mas o do coar não é. E aí? O que está acontecendo com o coar? Os pesquisadores estão aí agora estudando, né? Fazendo aí estudos para entender toda essa dinâmica, né? Das colisões que acontecem e tudo mais. Então, eles estão querendo entender tudo isso. Pode ser que sejam colisões que ocorram a baixíssimas temperaturas e acabam criando esse tipo de situação. Ou seja, o que acontece é o seguinte: é um grande mistério. A gente não sabe como que pode ter um sistema de anéis tão longe assim do objeto, muito além do limite de Roche, e os pesquisadores agora precisam estudar mais, né, e fazer mais observações para entender melhor o que está acontecendo. Uma coisa eles deixaram claro é que essa descoberta mostra que os anéis em pequenos corpos devem ser mais comuns do que se pensava. Isso mesmo, né? Já descobrimos em 3 objetos, pode ser que todos os outros tenham. Isso aí vai ser muito interessante, por quê? Porque os pesquisadores agora, sempre que tiver uma chance de observar uma ocultação por um pequeno objeto do sistema solar, eles vão tentar, porque vai que descobrem um outro anel também. Então, é isso aí, uma descoberta espetacular, uma descoberta aí que desafia os modelos, né, de objetos no nosso sistema solar e principalmente uma descoberta encabeçada por astrônomos brasileiros. Eu sempre falo, tem trabalho de brasileiro, a gente traz aqui porque a gente tem que valorizar demais. E um trabalho publicado na revista Nature. Agradecer ao Bruno de novo, ele me mandou isso antes, faz um tempo já até que ele me mandou. A gente não pode, né, publicar, falar nada disso antes, porque fica embargado, mas saiu essa semana na Nature, então estamos aqui falando. Um grande abraço aí a todos que participaram de mais uma belíssima descoberta da astronomia brasileira. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!